O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Encerraremos hoje a série de entrevistas com o escritor, jornalista, tradutor e professor universitário Juremir Machado da Silva. Além de ser formado nos cursos de jornalismo e história pela PUC, onde coordena o programa de pós-graduação em comunicação social, Juremir é doutor em sociologia pela Universidade Paris 5, René Descartes, Sorbonne. Focamos nesta série a Faculdade de Direito de Porto Alegre, hoje Faculdade de Direito da URGS, e particularmente 3 de seus alunos, que posteriormente se tornaram personalidades de destaque no cenário político brasileiro: Getúlio Vargas, Alberto Pasqualini e João Goulart. O tema do programa de hoje é as relações pessoais e políticas de Getúlio Vargas, Alberto Pasqualini e João Goulart. Boa noite, professor Juremir. É um prazer lhe receber mais uma vez. Boa noite. O prazer é sempre meu de estar aqui com vocês. Professor, no programa anterior nós falamos, entre outros assuntos, sobre a trajetória política do João Goulart. Com ele, o Alberto Pasqualini também se filiou ao PTB, sendo considerado o grande ideólogo do trabalhismo. O senhor já deu algumas tintas sobre isso. De que forma se constrói essa imagem do Pasqualini como esse grande intelectual do trabalhismo? Bom, assim, o Pasqualini, ele foi um grande leitor e ele escreveu livros. Por exemplo, ele escreveu sobre as diretrizes fundamentais do trabalhismo brasileiro. Então, ele procurou sistematizar aquilo que seria a ideologia trabalhista. E ele tinha ideias, ele era homem assim de teses e de fórmulas, tanto que durante muito tempo era muito comum que as pessoas citassem frases do Pasqualini, no estilo assim, como disse o Alberto Pasqualini, em qualquer discussão, em qualquer situação que alguém precisasse de um argumento forte, recorria ao Pasqualini. Ainda outro dia eu publiquei até no Twitter uma frase do Pasqualini para dizer assim, vamos analisar a situação de hoje. Porque ele dizia assim, um partido precisa de uma orientação, de um princípio e de uma ética. Eu disse, bom, qual partido hoje faz os 3 pontos? Orientação, princípio, ética. Fica difícil. Então, ele tinha bem claro o que ele queria para um partido. Ele queria um partido que fosse capaz de organizar a população e de transformar a sociedade. Ele era o que se poderia chamar de um liberal social. Alguma coisa assim. Ele era um homem de inspiração católica, ele não era um marxista de jeito nenhum, ele não queria uma revolução a ponto de invalidar o capitalismo, de mudar o modo de produção. Ele queria uma humanização do capitalismo. Ele queria que o Estado tivesse um papel capaz de distribuir riqueza, de reorganizar a sociedade, de facilitar o desenvolvimento e de dar condições dignas de vida a todos. Então ele tinha bem claro que a iniciativa privada era importantíssima, que o Estado tinha um papel de fomentar o desenvolvimento, de proteger os desvalidos, e que tudo isso estava fortemente ancorado na ideia de educação da sociedade. E sempre a partir desses 3 elementos. A forte influência que ele sofreu do discurso social cristão, a social-democracia europeia e, mais escondido assim, um pouco do positivismo francês. Ele foi um pensador, o Pasqualini, avançado para a época. Hoje ele talvez fosse considerado assim um moralista, um tanto árido, ou um tanto, como é que se diz assim, um tanto espartano. Ele era um homem realmente que valorizava muito essa questão assim da razão ética, da clareza, da transparência, da lealdade. Era um homem, a gente diria hoje, de valores. Assim, valores, família, progresso, trabalho. O trabalho era determinante para ele.
E acho que os trabalhistas de hoje, os de antes do PTB e depois do PDT, devem muito a ele, porque cada vez que vai se buscar assim, quem é o pensador do trabalhismo, é ele, não tem realmente outro. Ele conseguiu fazer esse trabalho de doutrinação e principalmente de sistematização das ideias. Porque, os outros eram homens de ação. Ele era muito mais um homem de ideias que conseguiu também converter essas ideias em ação. Por exemplo, depois que ele virou senador, ele se envolveu muito com a questão da Petrobras, porque o projeto de criação da Petrobras chegou ao Senado quando ele estava lá. Alguns aspectos nem estavam bem delineados, e ele realmente defendeu muito o caráter nacional da Petrobras e da exploração do petróleo. Não é à toa que ele é homenageado aí nessa área, ele aparece em nome de refinarias e tudo mais. Então, foi um personagem que soube perceber a importância de mudar a sociedade no sentido de tirar a maioria da pobreza e também de soube perceber assim, o papel do Estado nisso tudo. E é interessante notar que essa herança do PTB dos anos 40 é disputada ainda hoje por dois partidos, o PDT e o PTB, que parecem ser muito ciosos assim, dessa memória relacionada a esses líderes do passado, como o Pasqualini, o Brizola, o Getúlio. Tudo. Há uma disputa, inclusive, né, de identificação nesse sentido. É verdade, um pouco por força do que aconteceu ali quando veio a abertura democrática e o Brizola pôde voltar, e houve aquela disputa entre o Brizola e a Ivete Vargas em torno da sigla PTB, e a Ivete acabou tendo ganho de causa lá numa maquinação, numa armação que foi feita, e o Brizola foi obrigado então a criar um outro partido, porque senão deveria ser unicamente o PTB. Hoje esse ideário trabalhista do Pasqualini e tal, ele está mais, digamos, encarnado no PDT do que no PTB. Embora em situações especiais, festas, comemorações, o PTB também lembre disso. Mas é mais difícil de enxergar realmente na prática do PTB um vínculo com esse passado doutrinário do trabalhismo que a gente encontra no Pasqualini. Em que momento se iniciam as relações pessoais e políticas entre Getúlio, Jango e Pasqualini, e como elas se desenvolvem ao longo do tempo? Bom, o Pasqualini, ele participou da Revolução de 30, mas ele ainda estava ligado ao Partido Libertador. Em 34 ele foi até vereador. Depois ele foi secretário da Justiça na interventoria do Ernesto Dornelles, que era primo do Getúlio. Então aí já tinha uma aproximação. Mas eu entendo que a aproximação forte mesmo se deu a partir de 45 com o PTB, porque aí é uma coisa imbricada realmente de construção de um partido. O PTB foi criado por influência do Getúlio, e o Getúlio queria que algumas pessoas entrassem ali, e o Pasqualini foi, digamos assim, estimulado a entrar no PTB. Com a relação do Getúlio com o Jango, é uma relação muito pessoal, porque o irmão do Getúlio, o Protásio, chegou a ser sócio do pai do Jango. Então já era uma relação de negócios, de homens do campo, de fazendas e tal. O Jango, quando era criança, ele foi morar, estudar primeiro em Itaqui. Depois teve uma época que ele foi estudar em Uruguaiana, mas inicialmente ele foi estudar em Itaqui. E aquilo estava relacionado, inclusive, com uma sociedade do pai do Jango, o Vicente, com o irmão do Getúlio. Então é uma relação familiar, intensamente familiar. Mas a que conta politicamente é essa. Quando o Getúlio vai para o seu autoexílio, o Getúlio, quando foi deposto em 45, ainda assim, ele se elegeu senador e deputado. E acabou assumindo o cargo de senador. Mas ele não gostou de ser senador, era muito difícil para ele. Imagine o seguinte, ele tinha sido ditador
E agora estava no parlamento. A oposição, cada vez que ele chegava, zombava dele. Gritava, lá veio o ditador. Fazia um bullying com ele. Então a vida dele era meio insuportável. E ele também, depois de 15 anos de executivo, mandando no país, ficar num lugar onde tudo tinha que ser discutido e tal, tudo aquilo parecia uma grande perda de tempo. E ele resolveu se retirar nesse autoexílio que foi vivido principalmente em 2 fazendas, né? Na Fazenda Santos Reis, em São Borja, e depois na Fazenda do Itu, é uma fazenda que é um lugar que ele realmente construiu lá em Itaqui. E nessa situação é que ele realmente estreitou as relações com o Jango. Porque o Getúlio, ele não encontrou nos filhos dele a possibilidade de um sucessor, aquilo que a gente chama de um Delfim. Ele não tinha. Então, assim, ele foi encontrar no Jango. Ele adotou o Jango, ele transformou o Jango, nas longas conversas que eles tiveram lá, nas camperiadas, nos churrascos, nas rodas de chimarrão, ele descobriu que o Jango era um pouco... Ele se via no Jango, ele se projetava no Jango. Ele educou o Jango para ser um político. E funcionou muito bem, apesar de todas as críticas que o Jango sofreu na vida. O Jango era muito atacado, principalmente nos anos 60, os jornalistas da época, todos, não só o Carlos Lacerda, mas todos, até grandes jornalistas assim depois de esquerda, como o Antônio Calado, eles atacavam covardemente, assim, cruelmente o Jango. Eles diziam que o Jango era bêbado, era analfabeto, que o Jango tinha um defeito na perna, que o Jango era covarde, e todas essas coisas, que era inculto, e que, em grande parte, são injustiças. O Jango era um homem muito inteligente. Ele não tinha a cultura do Alberto Pasqualini, por exemplo. Mas ele era um homem muito inteligente, que aprendeu muito, se cercou de pessoas muito fortes intelectualmente, Darcy Ribeiro, Celso Furtado e tantos outros. Então foi um personagem assim que aprendeu a política nas suas astúcias, nos seus meandros, com o Getúlio. Foi forjado pelo Getúlio. E depois deu um salto na convivência com todos esses outros grandes intelectuais que foram, em boa parte, ministros dele. Inclusive o governo do Jango é taxado com esses mesmos adjetivos que tu acabaste de comentar em relação à personalidade dele, que era um governo covarde, passivo, amorfo, que o Brasil estava emperrado. De certa forma, as críticas cabiam, claro. Se destilavam para... E que não era verdade, não, porque quando ele realmente decidiu fazer as reformas de base, que era algo fundamental para o país, era um grande salto. Aí que o pessoal não queria esse salto. Então o que se exerceu foi um trabalho de desqualificação. O Jango foi desqualificado pela mídia diariamente, ao longo de muito tempo. Ele tinha uma personalidade bastante sólida, porque um outro teria certamente sucumbido. A pressão que o Jango sofreu, as críticas que ele sofreu, tudo em relação ao casamento dele, tudo. Ele era um homem acossado pelas críticas, permanentemente. Professor, o Jango, que chegou à presidência em 1961 devido à renúncia do Jânio Quadros, foi derrubado por um golpe liderado por forças militares em 1964. Em 2015, nesse momento de turbulência política que nós vivemos, há vozes que se levantam a favor de uma nova intervenção militar. Como tu avalias esse cenário? Com muita tristeza, porque eu acredito que justamente esse é o problema. O Brasil precisa aprender a aceitar a regra do jogo democrático, que é, se alguém é eleito, tem 4 anos para governar. Se não estamos satisfeitos com esse governo, temos de esperar a próxima eleição. Inclusive porque nós não temos mecanismos constitucionais que permitam mudar isso. Por exemplo, podia ter uma espécie de recall. Não gostamos, ao final de 2 anos, fazemos um procedimento e tiramos. Mas isso não está na nossa Constituição. O impeachment, ele é constitucional. O impeachment em si não é um golpe. Mas precisa haver uma razão jurídica, um crime de responsabilidade qualquer demonstrado. Não se pode fazer um impeachment porque não estamos contentes com o governo. Aí é um golpe. Então eu acho que está muito ainda enraizado no imaginário popular brasileiro essa ideia de que não gostamos, tiramos. Por sorte, os militares hoje não parecem nem interessados, nem em condições de dar um golpe. E também, o fundamental, nós não estamos mais na Guerra Fria.
Nós não estamos mais na luta entre bloco comunista e bloco capitalista. Em 64, os Estados Unidos tinham uma razão muito forte para apoiar o golpe. E hoje eles não têm nenhuma. Então, hoje os militares brasileiros, se fossem dar um golpe, eles não iam ter respaldo de ninguém, nem dos Estados Unidos, nem de nenhum país europeu. Então, não há condições para isso. O que pode acontecer é um golpe parlamentar. Lá, os políticos lá se entenderem para fazer o impeachment e beneficiar, por exemplo, o PMDB. Mas aí vai ser entre eles. Agora, eu acho que não vai acontecer. Eu espero também que não vai acontecer. Mas lembra muito, muito o clima de 54 e o clima de 64. Por quê? Novamente, a mídia está toda, ou em toda é demais, mas em grande parte, a favor de uma desestabilização, da desqualificação de quem está no poder. As classes médias e altas estão radicalizadas e se constrói a mesma ideia de que nunca o caos foi tão grande, de que nunca houve tanta corrupção. É claro que há muita corrupção, que ela é inaceitável, mas o dizer que nunca houve tanta é uma figura de linguagem que pode ou não ser verdadeira e que tem um objetivo político, que é de criar a ideia de que se está pela hora da morte. E a gente tem nesse momento também um diferencial que ainda potencializa tudo, que é a presença das mídias sociais que estão mobilizando muito as pessoas, né? Esse é o grande dado novo, né? Porque é muito bom ter mídias ou redes em que todo mundo pode se expressar. Hoje não estamos mais nas mãos dos emissores de sempre. Então esse é um aspecto muito positivo. O negativo é que está muito radicalizado. Nas redes sociais não tem muita reflexão, muito meio termo. Eu amo ou odeio. Fora ou fica porque é maravilhoso. Não tem muita reflexão, não tem muita tolerância. Os debates nas redes sociais são muito extremados. Além disso, parece que as pessoas têm que explicitar sua opinião sobre qualquer assunto. A quem tu atribuis isso? Eu acredito que, no fundo, nós somos um pouco assim mesmo. Embora se dissimule um pouco, todo tempo se diz que não devemos, aqui no Rio Grande do Sul, ser tão chimangos e maragatos, tão Grêmio Internacional, mas quando vai examinar, é isso que funciona, até nas programações de rádio. Quer fazer um programa de rádio de esportes, dá certo, tem que botar o torcedor colorado, torcedor gremista, para que assim galfim. Quer fazer um programa de política, subir, tem que botar o cara do PT de um lado e o cara do PSDB do outro, para se insultarem. Então, eu acho que isso é um pouco da nossa cultura. Acho que é um pouco, nós ainda não demos esse salto realmente para uma coisa mais tolerante, mais dialogada, mais discutida. Nós ainda estamos numa fase um tanto extremista de comportamentos políticos, talvez porque a nossa democracia seja recente. A nossa democracia só tem 25 anos. A democracia, do ponto de vista de idade, é uma criança. E olha que é o nosso período democrático maior. Bom, então, com este programa, estamos encerrando a série sobre a participação de estudantes da Faculdade de Direito de Porto Alegre, hoje Faculdade de Direito da URGS, na política brasileira no início do século XX. Agradecemos muito a tua presença, Juremir. Foi um imenso prazer te receber aqui. Eu agradeço muito o convite, até porque durante um semestre, um único semestre, eu fui aluno da Faculdade de Direito da URGS. Não me lembro o ano, foi lá por 1992, 93, mas eu fui aluno. E tenho lembranças assim, de 2 ou 3 professores que eu tive, que eram figuras muito interessantes. Um era o professor Lenine Nequete, nunca o esqueci. Então, apesar de rápida, minha passagem pela Faculdade de Direito da URGS foi um bom período. Boa noite, então. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Encerramos hoje a série de entrevistas com o escritor, jornalista, tradutor e professor universitário Juremir Machado da Silva. O tema deste programa foi as relações pessoais e políticas de Getúlio Vargas, Alberto Pasqualini e João Goulart. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico
da Superintendência de Infraestrutura da URGS. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, Jefferson Gomes. Edição, Kleber Trindade. E mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.